Irmãos, a gente vive uma crise. O cristianismo sendo colocado em xeque. Não sei se vivemos uma crise do cristianismo, mas uma crise eclesiástica eu acho que a gente vive. A igreja passa por dificuldades. Dia desse eu vi uma igreja sendo queimada na Europa, não me lembro que país que era. Igrejas sendo fechadas, igrejas que viraram restaurante, que se tornaram boates, bares. Enfim, a igreja passa por dificuldade. Mas por que será? Qual o motivo da crise? Por que a igreja tem perdido o terreno? Hoje, não sei se esse termo é tão novo assim, mas hoje nós temos uma denominação que são os desigrejados, pessoas que se dizem cristãos. Aliás, há muito mais pessoas que se declaram cristãos do que aqueles que frequentam a igreja. Não sei dizer essa estatística, mas há muita gente, muitas pessoas que se declaram cristãs e que não frequentam nenhuma igreja. Vivemos tempos de fragmentação moral, descristianização cultural e isolamento espiritual. A pandemia veio aí para agravar algumas coisas, igrejas vazias, cultos domésticos, cultos pela TV, pelo YouTube, lives, e as pessoas foram se distanciando. Muitos gostaram deste modelo, não vem mais à igreja, acha que é a mesma coisa. Cuidado. E diante desse quadro todo, muitos cristãos procuram alguma estratégia para sobreviver à crise. João 16:33, a parte B. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Hoje eu queria falar sobre a igreja. Eu queria que você ficasse de pé, em reverência à palavra. Nós vamos ler 1 Coríntios, o capítulo 12, a partir do verso 12. 1 Coríntios 12, 12. A igreja de Corinto é bem emblemática, né? Ela é um protótipo da igreja, uma igreja que causou grandes problemas a Paulo, uma igreja que teve muitos problemas, uma igreja grande, uma igreja capacitada, com dons diversos, mas eu acho que deu muito trabalho. Então vamos pegar uma igreja que tem muito a nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial.
Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Só até aí. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, Pai de amor, de misericórdia. Obrigado, Senhor, por este momento, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta casa, este lugar que é Teu. Obrigado por cada um que aqui se encontra. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Mas principalmente, ó Deus, obrigado pela salvação, que é o bem maior que nós temos. A Tua palavra declara que a nossa alegria deve estar na nossa salvação. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa me dar graça. Fale a cada um aqui na sua necessidade. Abra os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos sair daqui enriquecidos pela Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Diante de tudo isso que eu falei, irmãos, pode sentar. Diante de tudo isso que eu falei, a igreja sendo acuada, a igreja sendo oprimida, a igreja sendo confrontada, o que fazer? Como ter uma vida fiel? Como viver fielmente neste mundo? Obviamente que nós andamos pelos padrões bíblicos, né? Será que a alternativa é a fuga? Será que é fugir? Me esconder? Me omitir? Há uma corrente, isso é antigo, né? O beneditismo, através do monasticismo, que prega umas comunidades ou que se estabelece como comunidades alternativas, paralelas, muito bem organizadas, com disciplina, mas de alguma forma se isola em mosteiros. Será que é dessa forma que é a melhor forma da igreja se portar? Ou do cristão se portar? Buscando outras doutrinas, se você não percebeu ainda, o estoicismo está na moda. O estoicismo é uma corrente filosófica, eu falei um pouco disso aqui em outras oportunidades. Tem alguns ícones do estoicismo, entre eles Sêneca, que foi um senador romano, Epíteto, Marco Aurélio, enfim, algumas dessas pessoas, obrigado, irmão, foram ícones do estoicismo. O estoicismo é bonito? É até atraente, mas anticristão. Não vou entrar em muito detalhe, não vai dar tempo. Budismo, que também é uma forma de isolamento. Me lembro, não faz muito tempo, de uma polêmica
em que se envolveu o pastor André Valadão. Os irmãos devem lembrar disso. Ele disse uma vez, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, ele disse assim: eu prefiro que um filho meu venda picolé na rua do que vá para uma faculdade e saia dos caminhos do Senhor. Alguma coisa assim. Será? Será que é essa a postura do cristão, a postura da igreja? Será que a igreja se esconde? Será que a igreja é uma espécie de bunker, onde eu me coloco ali dentro para me proteger? Ou a igreja é o testemunho visível de Deus? É a representação de Deus na terra? Então, irmãos, como sobreviver? Como preservar a fé? Como não sucumbir diante de tudo isso que a gente tem visto aí? Como igreja, como faremos? Como nos comportaremos? Como eu disse, como viver fielmente neste mundo? Com toda certeza eu afirmo para você que não é e nunca será a fuga um caminho para o cristão. Essa não é uma opção. Lucas 8,16 diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, irmãos, a resposta para essa crise que nós vivemos, esses questionamentos, é igreja e mais igreja. Nós precisamos de uma igreja verdadeira, uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja que seja o corpo de Cristo. Paulo faz essa analogia e compara a igreja ao corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja. Então eu queria falar algumas coisas sobre igreja. Você que gosta de anotar, se quiser colocar um título aí na pregação de hoje, o irmão lá que está gravando, a mensagem de hoje seria: igreja, por que me importar com ela? Tem até um livro que leva esse título. Igreja, por que me importar? Reafirmo que essa opção do isolamento, numa espécie de estruturas paralelas, como eu falei, comunidades alternativas, não é o que o Novo Testamento nos ensina. Muito pelo contrário. A estrutura primária da vida cristã não é o mosteiro, mas sim a igreja local. Mas aqui tem um problema, uma contradição aparente. Eu disse que hoje tem muita gente desigrejado. E a igreja, ao mesmo tempo que ela é a solução, ela se mostra um empecilho, uma barreira para muita gente. Muita gente há hoje que não frequenta a igreja, mas se diz cristão. As justificativas são as mais diversas. Queria eu ter condições de sair pelas casas de Pouso Alegre, ruas, talvez não só de Pouso Alegre, mas de outros lugares, e entrevistar essas pessoas e perguntar o porquê que você não vai para a igreja. Por que você não é membro de uma igreja? Por que você não frequenta uma igreja? Qual é o motivo? Claro que cada um desses vai ter uma justificativa. Ah, mas eu não gosto do pastor. Ah, aquela igreja grita demais. A outra grita de menos. A outra igreja é muito fria. A igreja é assim, é assado. Talvez esteja alguém aqui desigrejado, que não é membro de nenhuma igreja. Eu queria dizer para você, não vou julgar você, cada um que faça a sua própria avaliação, mas você não encontrará respaldo bíblico para a sua posição de desigrejado. Tenha certeza, não há um versículo na Bíblia que vá te dar respaldo. Não vou levantar nenhum motivo aqui, você que se autoavalie. Você se autoavalie, não vai ter justificativa para você não ser membro de nenhuma igreja, tá? A igreja é difícil? É. Tem um sujeito que cunhou a seguinte frase:
Viver com os santos no céu, ó que glória. Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. É difícil, irmão? É. É muito difícil? É. Mas quem falou que ia ser fácil? O que é fácil? Fácil é abandonar. Você abandona seu trabalho? Eu tenho certeza que quem tem patrão aqui já foi humilhado, já sofreu bullying, uma série de coisas. Você largou seu emprego? Deixou ou não? Agora, você acha que o seu emprego secular é mais importante do que a sua vida espiritual? Nós temos dois médicos aqui, eu inclusive. E apesar disso, eu sei que o bater do meu coração e o meu respirar é menos importante do que Jesus. Talvez você se baseie a sua vida naquilo que você possa palpar. Mas a Bíblia te chama a viver daquilo que você não pode ver, porque as coisas que não se vê, essas são eternas, aquelas que não, as coisas que se veem, elas passam, e as que não se veem, essas são eternas. A Bíblia nos alerta a preocupar mais com a alma do que com o corpo. Nós estamos no começo do ano. Talvez na próxima oportunidade, pregarei de novo na ausência do pastor, a gente possa pregar sobre prioridades. Nós estamos no comecinho do ano. Um bom tema, prioridade. Quais são suas prioridades para este ano, para a sua vida? Comprar um carro novo? Nós estamos estudando a carta de Tiago. Ele fala assim: pedis e não recebeis porque pede mal. Pede para os seus próprios deleites. Veja o conteúdo das nossas orações. Deus, me cura de uma gripe, eu tossi ontem. Irmão, tem gente morrendo de fome, de sede, de frio, precisando da palavra, morrendo, indo para o inferno, e a gente está preocupado com um espirro diferente que eu dei de manhã. Pelo amor de Deus, nós precisamos crescer. Nós precisamos ser uma igreja que não obedece porque, isso pode, isso não pode, mas que obedeça por amor. Eu obedeço porque eu não quero entristecer o meu Deus. Eu não bebo por quê? Porque eu não quero, porque Jesus vai ficar triste. Não. A vida não é um monte de não pode. Fica parecendo que Deus é um estraga-prazer, não pode isso, não pode aquilo. A gente precisa crescer. Viver em comunidade é muito difícil. E realmente a igreja muitas vezes se torna uma barreira. Mas será que o problema está na igreja ou o problema está em nós? Você já parou para pensar? Será que o problema é a igreja ou o problema somos nós? A igreja tem problema, como eu disse? Tem. Tem defeito? Tem, claro que tem. Mas o seu trabalho também tem. Lá no seu trabalho você tem desafios também. Na escola, no lazer, etc, etc, etc. E você não abandona nenhum deles, você enfrenta. Será que o problema então está na igreja ou em nós? Seja sincero. Você que não está numa igreja, você que está aqui, talvez já veio aqui 1, 2, 3 vezes. Você não é membro de nenhuma igreja, você está desigrejado. Por quê? Seja sincero com você mesmo. Não vou pedir para você levantar a mão. É claro, meu irmão, há muita loucura aí fora. E muitos usam isso como desculpa. Meu pai, por exemplo, é não vai em lugar nenhum. O pastor só gosta de dinheiro, o padre aí, aquele negócio todo. Ele não vai porque ele não quer, porque tem igreja séria, meu. Claro que tem. Não vai quem não quer, não participa quem não quer. E aí ele inventa um monte de desculpas para não ir à igreja. Mas tem os que aqui estão também, que são membros da igreja, que vêm aqui todo domingo. Acabou o culto, vai embora. Não se implica, não se importa, não se envolve, não faz nada, você faz parte do corpo. Todos os membros de um corpo têm função. Todos. Nós acabamos de ler o texto. Todos. Por isso que não existe cristão que não sofre, que não passa problema. Por quê? Porque se você está bem, mas o irmão que está sentado do seu lado pode não estar bem. E não existe cristão que não preocupe com a vida do outro.
Se você não estiver enfrentando luta, meu irmão, talvez você esteja andando no mesmo. O Charles Spurgeon fala, né? Se você, não sei se é ele ou o Martin Lloyd Jones, diz que se você não enfrenta lutas, talvez você está andando na mesma direção do diabo. É claro, voltando, né? Há muita loucura aí fora, infelizmente. Há muito falso ensino, falsos profetas, igrejas que não têm nenhum compromisso com a palavra, com o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que há também igreja séria. Igreja que prega a palavra, igreja que preza o bom testemunho, igreja que tem ensino. A igreja, infelizmente, nos últimos tempos, vem cometendo alguns equívocos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira cometeu um grande equívoco nos últimos anos, ter se envolvido com política. Isso foi um equívoco muito grande, muito. Os batistas, inclusive, não gostam de igreja, não gostam de política, não é que não gostam de política, mas na fundação, lá nos primórdios dos Estados Unidos, eles foram um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis da separação de Estado e igreja. O Estado presta o seu serviço e a igreja presta o seu, separadamente. Um sujeito chamado Edmund Burke, um inglês, um escritor inglês bastante conhecido, considerado o pai do conservadorismo, ele diz assim, olha, a política e o púlpito pouco se harmonizam. Nas igrejas não se deveria ouvir senão a doce voz da graça cristã. A causa da liberdade, essa fala dele, esse escrito, está no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa. Ele diz assim, a causa da liberdade e do governo ganha tão pouco quanto a da religião com essa confusão de deveres. Aqueles que abandonam seu próprio caráter para assumir um outro que não lhes pertencem, ignoram em geral tanto o caráter que deixam quanto o que assumem. Em resumo, a igreja é certamente um lugar onde as dissensões e as animosidades da humanidade deveriam ter uma trégua. Então a igreja brasileira se envolveu e saiu chamuscada, saiu manchada. Não se mistura as coisas. E ainda mais num país igual o Brasil. O Brasil não age pela lógica, o brasileiro ele não tem lógica. O raciocínio dele é totalmente aleatório. Um outro sujeito bastante conhecido, Friedrich, não sei se é assim a pronúncia, difícil demais, Nietzsche, bem famoso, já morreu, enfim, afirmou certa vez sobre os cristãos, eu creria na sua salvação se eles parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Muitas igrejas têm que, infelizmente, dão mau testemunho. Mas tem igrejas que dão um bom testemunho. Não há desculpa para você não ser membro de alguma igreja e participar do corpo de Cristo. Não há. Desculpe. Voltemos então ao ponto. Onde está o verdadeiro problema? Será que realmente a igreja se tornou um empecilho ou nós é que não sabemos olhar para a igreja com os olhos corretos? O problema sou eu ou o problema é a igreja? C.S. Lewis, outro bem conhecido. Eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesia de quinta categoria e com música de sexta categoria. Mas com o passar do tempo percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com zelosa devoção por um velhinho. Os hinos eram cantados com zelosa devoção por um velhinho santo de botas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botas. Isso nos tira de nosso orgulho solitário. C.S. Lewis escreveu. Isso lá atrás, meu irmão, quanto mais nós ouvindo uma música maravilhosa dessa aqui, que a gente acabou de ouvir, e você aí apático. A igreja não é um teatro onde você vem assistir um espetáculo. É o contrário, a plateia é Deus. Deus quer ver a sua performance, o desempenho no louvor. Você não vem aqui assistir o Lucas, apesar que o Lucas é uma bênção, eu já falei para ele é uma bênção. Enfim, o nosso ministério de louvor é uma bênção, o nosso culto, o louvor da nossa igreja é diferente.
Quanto mais, né, C.S. Lewis coloca aqui, a música é péssima e mesmo assim é Deus, não é sobre a música. Quanto mais a nossa, que é maravilhosa. Você tem o privilégio de ouvir música de primeira, baterista de primeira, louvor, enfim, tudo de primeira. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Como então vencer a barreira e sair da posição de mero espectador e crítico da igreja para uma postura positiva e me tornar um participante ativo? Você é um espectador ou um participante ativo? Quando o IBGE passa na rua aí, outro dia lá no corredor do hospital, alguém perguntou para o outro, de que igreja, que religião que você é? A pessoa demorou tanto para responder, ficou na dúvida, que o colega que perguntou virou e falou assim, não, se fosse o IBGE perguntando para você, o que você ia responder? O cara não tem convicção, não sabe do que está acontecendo. Aí declara que é tal coisa. É melhor falar que não é, porque vai fazer vergonha na igreja que pertence. Há 3 coisas que vão fazer a diferença para que você mude sua postura em relação à igreja e encontre a igreja certa. A igreja certa é entre aspas. O que é uma igreja certa? Não existe igreja certa, vamos dizer assim. Existe a igreja de Cristo, com seus problemas, como Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. A igreja tinha tudo, tinha dinheiro, tinha dons, ele fala de todos, enfim, mas causava problema. 3 coisas. Veja bem, primeiro, o problema está dentro de mim e não fora. O problema é comigo, não é com a igreja. Segunda coisa, como eu olho para a igreja. E terceiro, o que eu busco em uma igreja. Uma vez que eu aprendo a olhar para a igreja, como é que esse olhar? Primeiro, eu aprendo a olhar para cima. Eu olho para cima. Eu não venho aqui na igreja com um espírito de consumidor. Eu não estou aqui no supermercado e olho a prateleira e olho aquilo ali, pego uma coisa. Não. Um espírito exigente de consumidor. Dê-me algo que eu goste. O Charles Spurgeon diz que o sermão que Deus espera é aquele que incomoda você. É aquele que passa a mão na sua cabeça. Ver o culto como uma apresentação, falei aqui. Não é um teatro onde você vem apreciar. Você vem louvar o Senhor. Deus é a audiência. O pastor aqui é um mero coadjuvante. O que realmente importa, meu irmão, é o seu coração, é a sua intenção. Eu estou olhando todo mundo aqui bem vestido, bonitinho. Se você não vem aqui por causa única e exclusivamente por causa de Jesus, tem alguma coisa errada. Se você vem aqui porque o pastor prega bem, os meninos tocam muito bem, graças a Deus, mas não é esse o ponto. Ao sair de um culto, não é o que eu aproveitei aqui hoje, mas Deus se agradou? Deus se agradou do que aconteceu aqui hoje ou o que está acontecendo? Essa é a nossa pergunta, é a sensação que nós devemos ter ao sair da igreja todos os dias. Em resumo, irmão, a igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidade, melhorar sua autoestima, facilitar amizades. A igreja existe para adorar a Deus. Você e eu, para que serve o ser humano? Para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor e se alegrar nele para sempre. E o que é adorar? Adorar é lembrar sempre quem é o dono da casa. Quem que é o dono disso aqui? Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Devemos aprender que os pastores, a música, os sacramentos e os outros expedientes que usamos no culto são meras dicas que sustentam o alvo principal de fazer com que os verdadeiros adoradores se encontrem com
Deus. Tem um sujeito chamado Luiz Palau, ele fez uma metáfora. Eu coloquei aqui, eu não ia falar, mas é uma metáfora. Pode parecer grosseiro, mas olha que coisa, olha a ideia, preste bem atenção na ideia do que ele coloca. Ele diz assim: a igreja é como se fosse um esterco. O esterco, se ele ficar amontoado num lugar só, o que acontece? É que ele vai apodrecendo e vai dando mau cheiro. Mas se aquilo se espalhar por algum lugar, produz uma bela plantação, vira adubo, assim é a igreja. Igreja, irmão, é um chamado para fora. A gente não fica aqui enclausurado, como eu falei, a gente não se esconde aqui. Muitas e muitas igrejas há que oferecem mais entretenimento que alimento espiritual. Tem, e muito, infelizmente. Igreja perfeita, ela não existe. Mas nessas horas, Deus me faz lembrar das palavras do próprio Jesus em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Esse que está do seu lado aí é um escolhido de Deus. Não critica ele, não. Se ele está com problema, ajuda ele. Quando olho para a humanidade falha da igreja, eu vejo a maravilhosa graça de Deus. Como assim esse organismo tão falho, tão humano, tão débil, às vezes, ser chamado de corpo de Cristo? A igreja, meus irmãos, foi um risco que Deus correu. Na igreja, Deus presta à raça humana o maior elogio possível, escolhendo viver em vasos de barro. Viver no meio de vasos de barro. É uma honra. Na verdade, fazer parte da igreja é um grande privilégio. Essa é a verdade. Quando a gente vê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e a gente fica maravilhado com o quê? Que a igreja é o ponto culminante. Ele é a realização de tudo que Deus tinha em mente desde o princípio, o corpo de Cristo. Porque é isso que somos, o corpo de Cristo, nós acabamos de ler. Pegue, por exemplo, as cartas de Paulo. Em todas elas ele escreve, em Cristo. Em Cristo. É só em Cristo. Em João 15,5, o próprio Jesus é quem afirma, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Igreja salva alguém? Não. O batismo salva? Não. Mas tirando algumas situações excepcionalíssimas, por que você não está na igreja? Qual é a desculpa? Porque a igreja é bíblica. A igreja é bíblica. A igreja surgiu em Jerusalém, no Pentecoste. Ali começa a igreja. Ali começa a igreja é bíblica. E tem um chamado para você. Nós não somos presbiterianos, não acreditamos em algumas coisas, mas você e eu, nós somos vocacionados. O que é ser um vocacionado? Não é vocação. Ah, o cara nasceu para aquilo. Não é isso, meu. É um chamado geral. Todos nós, cada um de nós tem um chamado. Você é um vocacionado. Talentos naturais é outra coisa. O que é igreja, então? A palavra igreja no latim é eclésia, né? Daí vem eclesiastes, a questão envolvendo a igreja, quando a gente fala, usa a expressão, né? Tudo que é eclesiástico envolve a igreja, né? Do grego, eclésia, o eka, né? Para fora, e o kaleo, chamar. Ou seja, igreja é um chamado para fora. Uma vez eu vi um pastor fazendo uma comparação muito interessante. Pensa numa corrida de Fórmula 1, acho que eu já falei isso aqui. A corrida de Fórmula 1, todo mundo parte e vai rodando, e vai rodando, e vai rodando. Aí para,
nos boxes, né, vamos dizer, para na oficina, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, para quê? Trocar pneu, reabastecer, tira a viseira lá do piloto, dá uma ajeitada, uma coisa ou outra, alguma peça que está com avaria, ele troca rapidamente, num piscar de olhos. A igreja é mais ou menos isso. Aqui você vem, aqui você reabastece, aqui você ora pelo seu irmão, aqui você se enche do Espírito, mas a coisa é lá fora. É a pista, é lá na pista que acontece as ultrapassagens, é lá que a corrida acontece praticamente. Como eu disse, você é luz do mundo e sal da terra. Charles Spurgeon, que homem maravilhoso. Aquele homem era uma espécie de Moisés. Eu acho que ele orava e Deus estava do lado dele ali, enfim. Ele me perdi aqui, nem lembro o que ele falou, mas daqui a pouco eu lembro. Mas era um homem maravilhoso. Sugiro que vocês leiam os livros, que você escute as pregações, porque tem coisa ali que não vai ler em um livro, é só o Espírito Santo para revelar algumas coisas que ele prega. Como definir, então, uma igreja verdadeira? Nós lemos um texto aí, e essa igreja de Corinto parece que ela causa calafrio. Ricardo, eu levo uma certa desvantagem quando eu venho aqui, ou na escola bíblica, porque os meus concorrentes ali, entre aspas, têm um pouco mais de experiência, enfim. Mas eu acredito que é uma igreja que deu muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo mostra a humanidade da igreja, mostra a humanidade da igreja. A igreja é feita de pessoas, ela vai falhar. A igreja às vezes, irmão, vai fazer você chorar. A igreja vai decepcionar você. Você vai sentir raiva. Você vai ter vontade de abandonar. Mas não podemos abandonar a igreja, não podemos abandonar o barco. É melhor estar dentro da arca, com mau cheiro, confusão, do que estar fora. A igreja nunca será perfeita. Ela erra desde os primórdios. Está aí a igreja de Corinto, de exemplo. Nas cartas do Apocalipse, a gente vê algumas broncas, entre aspas. Então a igreja erra desde lá de trás. O que jamais pode acontecer com a igreja é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. A igreja não pode errar o alvo. Então, irmãos, eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus. Não fuja, não se esconda, não se acovarde. Somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Muitos há nos dias atuais que desejam, né? Eu falei um pouco disso, desejam exercer sua espiritualidade longe do corpo e, consequentemente, longe do próprio Cristo. É impossível, irmão, desculpa. Eu disse que a igreja não salva, mas a igreja é bíblica. Não existe justificativa bíblica para você estar fora. Não existe. Se você está fora, seja qual for o motivo, uma decepção, alguma coisa, não é bíblico. Não, se você não tem respaldo bíblico para tal postura. Muitos há que pulam de igreja em igreja, numa procura por aquela que mais lhe agrade, lhe satisfaça, preencha seus vazios. Sinto lhe informar, mas não vai encontrar a igreja perfeita. Até porque você não é perfeito. E Deus sabe disso. Caminhando já para o final, talvez você possa perguntar: existe uma igreja, eu acabei de falar, existe uma igreja perfeita? Não. Mas o que se espera de uma igreja? Todos aqui já devem ter ouvido falar do AA, o Alcoólicos Anônimos. Quem aqui já foi numa sessão, numa reunião do Alcoólicos Anônimos? Levanta a mão.
Ninguém. A irmã Silene. Irmãos, meu pai tem 70 e... Ele vai fazer 76 agora em abril. E meu pai foi alcoólatra. Graças a Deus ele parou de beber, eu era recém-nascido, então eu não lembro de ter visto meu pai bêbado. Ele, inclusive, é um dos fundadores de um grupo de alcoólicos anônimos. O grupo chama 6 de Maio, eu só não me lembro exatamente que ano que foi. A última vez que eu fui na nossa cidade, inclusive faço questão de dizer, a minha cidade chama Itaiomi. Acho que ninguém aqui deve ter ouvido falar, mas enfim. E ele é um dos fundadores do grupo do Alcoólicos Anônimos lá em Itaiomi. E é interessante, irmãos, esse grupo do Alcoólicos Anônimos, eu acho que nós temos muito a aprender com essas pessoas. Então eu queria falar algumas coisas. O Alcoólicos Anônimos surgiu no ano de 1935 e é a história oficial de dois caras, dois sujeitos, doutor Bob Smith e um outro cara que chama Bill Wilson. A história que se conta é o seguinte: esse Bill Wilson, por conta própria, ele tinha 6 meses que ele estava sem usar álcool. E ele sai da cidade dele e vai para uma outra cidade, Estados Unidos isso. E ele vai para uma outra cidade fechar um negócio, chega lá, não dá certo o negócio, ele não consegue fechar o negócio. Ele fica deprimido, chateado, volta para o hotel, desapontado, triste, frustrado. E no hall, chegando ali perto do bar, ele ouve conversas, o tilintar ali do gelo nas taças, aquela coisa toda. E ele disse para si mesmo: eu preciso de um gole, um trago. E ele então se dirige para o bar. E aí no meio do caminho, algo toca ele e ele pensa: eu não preciso de um trago, de um gole, eu preciso de um outro alcoólatra que me ajude. E aí ele dispara a fazer ligações até que ele consegue falar com o doutor Bob Smith. E essa é a história de início. E aí vem a ideia do Alcoólicos Anônimos. Eles funcionam assim. Um ajuda o outro. Eu não sei se você já foi, mas se não foi, vá. É um negócio maravilhoso, porque assim, é de uma simplicidade. O Alcoólico Anônimo, eles não têm ajuda de órgãos públicos, de ninguém. É tudo meio no improviso. É uma caixa de som. Essa aqui, um som maravilhoso. O deles é aquele som que você não consegue entender nada. De repente levanta um sujeito mal vestido e vai lá para frente, começa a dar o testemunho. Ele fala: o meu nome é fulano de tal, e eu sou um alcoólatra, e eu luto todos os dias, eu estou há tantos dias sem beber. E eu vivo pela graça. Será que nós não temos a aprender com eles? E nesse livro que eu estava lendo, o autor conta, relata uma experiência que ele teve com um amigo que um dia convidou ele por Alcoólico Anônimo. Ele foi nessa reunião, então ele relata toda essa história também no livro. E depois, indo embora, e esse cara, que era um membro do Alcoólico Anônimo, era um cristão. E aí o autor do livro pergunta para ele: o que você encontra lá no Alcoólico Anônimo que você não vê na igreja? E o autor do livro pensa que ele vai dizer: falta amor, falta... Aí ele responde: falta dependência. Ali no Alcoólico Anônimo eu sei que eu sou um fraco, que eu posso ser vencido a qualquer momento. E o que eu vejo, irmãos, lá naquelas reuniões do AA, que servem para nós: humildade, honestidade total e dependência radical. Dependência de Deus e de uma comunidade de amigos tão pecadores quanto eu.
Isso é ser igreja. É saber que a pessoa que está ao seu lado, ela recebeu a mesma graça que você. Você não está aqui por mérito seu. No mínimo, você é fruto de oração de alguém. Às vezes você nasceu num lar evangélico, sempre foi crente. Mas talvez não, assim como eu sou fruto de oração de alguém, o mérito não é meu. Será que não é isso que Deus espera de nós? Humildade, honestidade, irmão. Ninguém engana Deus. Dependência. Aquela parábola da videira é muito interessante, porque ela diz que o ramo só vai produzir frutos se ele permanecer ligado na videira. Nós acabamos de ler, sem mim, nada poder, nada, não é um pouco. Ou você pode fazer algumas coisas, nada. É permanecer, é depender. O ramo depende da videira. Será que não é essas qualidades, quando Jesus funda a igreja, será que não eram essas as qualidades que ele esperava da igreja? Humildade, honestidade total e dependência? Você depende de Deus? Você sai de manhã, você ora? O Charles Spurgeon, de novo, ele diz que às vezes você ora de manhã, mas você não entrega ao Senhor. Você faz uma agenda e ora para que Deus ratifique assim, embaixo de uma agenda que você já fez. Não é a agenda de Deus, é a sua agenda. A gente tem a gente tem, pelo menos, a gente tem uma mania de separar as coisas. Ah, isso eu mesmo faço, isso eu não preciso de Deus. E a gente recorre a Deus muitas vezes naquelas situações que a gente não pode resolver. Mas não é assim que funciona. A igreja é o lugar onde eu posso dizer sem vergonha nenhuma: não preciso pecar, eu preciso de outro pecador. É o que nós somos, pecadores. Todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estou caminhando para o final, irmãos. O interessante dessas pessoas do AA é que eles veem a necessidade, eles não conseguem sozinhos, ninguém consegue sozinho. Foi para isso que Jesus veio. Você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho, nós não conseguiremos sozinhos. E por que ninguém, ou muitos não gostam do Evangelho? Porque o Evangelho confronta as nossas vidas. O Evangelho, meu irmão, tem muito pouco, ou até mesmo nada a oferecer às pessoas que não admitem ter necessidades. E o que nós, como pecadores, mais temos são necessidades. Como é Deus? A Bíblia fala, lá em Gênesis, Deus, criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é Deus? Imagina Deus, você já imaginou como é que é Deus? Onde Ele habita? Como o mundo pode conhecer a Deus? Vai à igreja. A igreja é isso. É a embaixada do reino. Não é um bunker onde você se esconde. O Charles Spurgeon, o que eu queria dizer é quando ele diz que quando você for se apresentar num lugar ou para alguém, você não chega e diz: meu nome é Charles Haddon Spurgeon, eu tenho tantos anos, eu faço isso. Não. Você pode até dizer o seu nome: meu nome é Rodrigo, mas eu sou sal da terra e luz do mundo. Em primeiro lugar você é isso, o resto é consequência, vem em segundo lugar. Nós, você e eu, formamos a principal representação da presença de Deus no mundo, irmão. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver Cristo. A igreja, meu irmão, é um desapontamento sem fim, contrabalançado por amor sem limites. Deus olha para nós
Deus olha para o mundo como ovelha sem pastor. Deus se compadece. Ele se compadeceu de você, então você tem que se compadecer do outro. Não abandone o barco. A igreja tem defeito, tem problema? Tem, mas não é motivo para você sair da igreja, abandonar a igreja. Seja você a solução daquele problema que você detecta na igreja. Você, parte do pressuposto que você tem defeito, não é o que você é, nem o que você foi, que Deus vê com seus olhos cheios de misericórdia, mas o que você deseja ser. É a intenção do coração. É isso que vale, a intenção do coração. Eu queria encerrar com uma frase. Eu queria encerrar com uma frase. Esta é uma grande e velha nave. Ela range, balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Mas ela chega ao destino. Sempre chegou, sempre chegará até o fim dos tempos, com ou sem você. A igreja vem caminhando há milhares e milhares de anos. Não fique fora, meu irmão. É um privilégio estar na igreja, essa é a verdade. Essa é uma grande verdade, é um privilégio poder estar na igreja. Não saia por aí sem rumo, procurando uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Porque ela é feita de pessoas. Mas ela é a imagem, é a embaixada. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O que ele faz? A embaixada brasileira em tal país, ele representa aquele país para outra nação. Nós representamos Deus aqui na terra. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Eu queria que você orasse. Que você pensasse um pouco na sua vida eclesiástica, na sua vida igrejeira. Se está tudo bem com a sua vida, se você acha que você está no caminho certo, está tudo certo, ótimo. Mas ore por aquele que está do seu lado, que às vezes pode estar passando por alguma dificuldade, alguém que está afastado da igreja por algum motivo. Queria que você pensasse nessas pessoas. Isso é ser cristão, preocupar-se com o outro também. Há pessoas que não estão vindo, que talvez você há muito tempo não veja aqui na igreja, e que você não teve nem iniciativa de ir atrás, procurar saber, nenhuma mensagem. Hoje é tão fácil. Uma mensagem de WhatsApp. Ô irmão, lembrei de você, não tenho visto você na igreja. Você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Amém, irmãos? O Lucas vai nos abençoar com uma música e nós encerraremos. Ficar de pé. Casa do Pai, o meu lugar de amor. Casa de paz, onde eu me sinto querido. Casa do Pai, onde a partilha e a casa do eu sou. Onde a casa eu vim me entregar.
me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Desce no meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Casa de luz, casa da cruz, onde o casa da voz, casa do eu sou, e te adorar. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração, me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus. Ore, irmão, para que a nossa igreja seja tudo isso: abrigo, lugar de perdão, recomeço. Feche seus olhos, vamos orar. Se tem alguém aqui que está afastado da igreja, que não faz parte de nenhuma igreja, que, enfim, que Deus possa estar tocando o seu coração, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Você que já é membro de alguma igreja, que você possa crescer espiritualmente, ter a verdadeira dimensão do que é ser igreja. E aos desigrejados, eu vou orar, e ao final do culto, se você quiser, pode me procurar, pode procurar o Washington ao final do culto. Nós vamos orar juntos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, porque aprove ao Senhor nos chamar de corpo, nos constituir como corpo, mesmo sendo imperfeitos, sendo pecadores. Somos vasos de barro e o Senhor está no meio de nós. Obrigado por esta igreja. O Senhor sabe, Senhor, do que precisamos, do que nós necessitamos. Que haja quebrantamento, Senhor, que haja perdão. Que possamos viver realmente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta noite. Perdoe os meus pecados. Abençoe cada um que aqui esteve. Volte com cada um para sua casa. Abençoe a semana. Que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão.